Sua vida está travada, tem muitas coisas que você quer melhorar, quer corrigir, mas não consegue mudar, não consegue transformação, e você quer isso? Então me segue. Vamos entrar nessa nova série aqui, é rápida, tá? São mensagens curtas, eu vou direto ao assunto e eu vou falar sobre, o nome da série será Quero Mudar e Crescer, tá? E essa primeira parte é o primeiro passo de mudança, de crescimento. Sem ele não existe transformação, não existe crescimento, não existe o entrar numa caminhada de vitória. Se chama responsabilidade, tá? E o que você quer dizer com isso? Que eu sou responsável pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu fiz e pelo que a minha vida me apresenta hoje, pelos resultados que eu tenho da minha vida hoje. Tá? O apóstolo Paulo escreveu assim: não se deixe enganar, porque é muito fácil se enganar nisso. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso está em Gálatas 6:7. O que você semeia é aquilo que você colhe. Você não vai colher coisas diferentes. Você é o responsável pela sua vida, pelo estado atual, pelo que acontece, as decisões que você teve, as escolhas que você fez. Isso determina a tua vida hoje. Enquanto você não assume essa responsabilidade, não tem mudança, não tem transformação, não tem crescimento. Veja, o que eu quero dizer com isso? É que você seja uma pessoa sem desculpas. O especialista em desculpas é péssimo em resultados. Não, eu fiz isso porque a pessoa fez aquilo primeiro. Eu estou assim por causa disso. Meu casamento está horrível por causa do meu marido, por causa da minha mulher. Né? O meu problema é o meu chefe, são os meus filhos. Meu problema, eu não consigo acertar minha vida financeira porque o país, porque o presidente, porque o partido, porque está uma crise na economia, a situação está péssima. Sempre desculpas para justificar a atitude. Querido, a mudança começa com o responsável sou eu. Transferência de culpa é para quem se sente culpado e não quer assumir. Então transfere a responsabilidade para o outro. É do outro, é do outro, é do outro. Quanto mais eu faço isso, mais longe eu fico de soluções, de transformação, de crescimento verdadeiro. Bom, tudo isso começou com Adão e Eva. Quando Adão fez a besteira, né, e Deus foi prestar contas com ele, eles foram conversar, foram se acertar, o que Adão disse? Olha, a culpa é de Eva. Ele transferiu, ele jogou a responsabilidade para Eva. Né, e ele era o responsável com Deus de guardar aquele local, não é, o Jardim do Éden. Além disso, Adão também transferiu a culpa para Deus. Ele virou para Deus e disse assim: quem me fez cair foi Eva, que você me deu, né? Eu não te pedi essa mulher, você que me deu ela, você que trouxe ela aqui para a minha vida, né? A culpa é de Deus também, né? E aí, quando Deus vai falar com Eva, o que Eva disse? Foi o diabo. Eu já vi inúmeros casos de pessoas, não, olha, eu adulterei, mas não era eu, sabe? Era o diabo, era o diabo. Então, a gente joga a culpa no outro, joga a culpa na mulher, joga a culpa no marido, nos filhos, nos pais, nos chefes, no governo, no prefeito, jogamos a culpa em todo mundo, no pastor, né? Em todo mundo a gente joga a culpa. Mas você quer crescer, você quer mudar, você quer realmente ser alguém de expressão daquilo que você é, daquilo que Deus colocou na tua vida, assuma a responsabilidade. Alguns têm chamado isso de autorresponsabilidade. O responsável pelo status da minha vida sou eu. Para dizer que o culpado são os pais, a criação que eu tive, o responsável sou eu. Aí começa uma mudança. Esse é o passo. Você começa a escrever um livro novo, uma história nova, quando você assume isso daí. Né? Parar de dizer, não, porque a minha mulher, vou atender muitas pessoas assim, a mulher fala, não, porque meu marido, o problema é meu marido, o problema é minha mulher, minha mulher, minha mulher. Enquanto a gente não para e diz, o responsável sou eu, quem tem a capacidade e o poder de mudar algo na minha vida sou eu. Tá? Então, eu queria citar também um caso aqui de Gideão. Gideão vivia reclamando, Deus abandonou a gente, o povo está sofrendo essa opressão aí dos midianitas, né? Era um judeu, e eles eram dominados pelos midianitas, e vivia dizendo, esse povo é mais poderoso, a gente não tem condição. Eu vou até ler o texto aqui para você entender um pouquinho melhor. Tá? Juízes 6, a partir do verso 12.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã menos importante de Manassés? Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Olha que palavra, né? Qual era a situação de Gideão? Ele se sentia numa impotência generalizada diante de um inimigo ou de uma situação que ele mesmo agigantou, né? Não, o inimigo é muito poderoso, a gente não pode fazer nada contra eles, eles são, né, estamos aqui e não temos força. Então ele assume uma impotência generalizada diante de um problema. Quantas vezes nós ficamos impotentes diante de situações absolutamente maiores do que nós? Parecem impossíveis de serem resolvidas, né? Uma outra coisa, ele estava com o ego minimizado. Ele falou, olha, eu sou o menor aqui da tribo, a minha tribo é a menor de Israel, e eu sou o menor da minha família, né? Eu não sou ninguém, uma baixa autoestima, uma péssima percepção de valor de si mesmo, né? Um estado tremendo de vitimização. Olha, eu tenho falta de opções, tadinho de mim, olha como é que eu estou, alguém precisa me ajudar, alguém tem que fazer alguma coisa. Quantas vezes nós entramos nesse estado de vitimização, ninguém me dá valor, não me dão oportunidade, no meu trabalho ninguém me dá oportunidade, na empresa eu não consigo crescer, eu não tive oportunidade de estudar tanto, eu vejo os outros crescendo, né? Na igreja ninguém me dá atenção, não me dão espaço, eu até tenho potencial, mas ninguém me dá nada, não me dão. Gente, você é o responsável. Para de jogar responsabilidade para o outro e se vitimizar. Tá? As coisas acontecem, você é o gerador de oportunidades, está em você. Né? O assunto é para ser resolvido principalmente entre você e Deus. Né? Você e Deus. Afinal de contas, quando Davi precisou derrotar Golias, que é uma citação que a gente vai fazer aqui, né? Todos os guerreiros judeus estavam lá paralisados diante do gigante Golias, gigante filisteu, ameaçando, desafiando, chamando todos os guerreiros lá de maricas. E aquele monte de guerreiro que foi treinado desde criança para guerrear, para lutar, sabia usar armas. Ninguém fazia nada. Todos estavam minimizados, com o ego para baixo e sem saber o que fazer. O que Davi fez? Davi tinha apenas 15 anos e uma funda. E foi isso que Deus usou para ele vencer Golias. Deus precisava de um homem de atitude, um homem que assumisse a responsabilidade. Todos estavam lá quietinhos, deixa o rei decidir. O rei não tinha capacidade de encarar e não tinha ninguém para mandar. E a situação ficou por isso mesmo. Eles estavam lá, e as semanas, meses passando. E o desafio, a humilhação e a iminente derrota de Israel estava diante deles, era uma questão de tempo. Tá? Mas aí o que acontece, né, numa situação dessa? Davi assume a responsabilidade, ele chama para ele. Você quer resolver o teu casamento? Chama a responsabilidade para você. Quer resolver a tua vida profissional? Chama a responsabilidade para você. O que eu posso fazer? Aonde que eu vou me mexer? O que é a atitude que eu posso ter? Não adianta eu ficar jogando a culpa nos outros. Ah, a criação que eu não tive tanto estudo. Bom, ok, mas e agora? De agora em diante, o que você vai fazer? Você tem possibilidades diante de você, mas essa atitude não vai te levar a lugar nenhum. Saia da vitimização, saia da baixa autoestima, saia dessa atitude de impotência, de não pode fazer nada. Pega a sua funda e seus 15 anos e vai à luta. Moisés tinha 80 anos de idade e precisava libertar os judeus do poderoso império egípcio, com o exército mais poderoso da terra naquele tempo. O que ele tinha? 80 anos de idade e uma vara. E foi isso que Deus usou para que ele libertasse Israel
do Império Egípcio e deu certo. Gente, é aquilo que você tem. Jesus tinha com os discípulos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E com isso, eles alimentaram uma multidão de 12.000 pessoas. Veja, o problema não é você, o problema é você saber que existe potencial dentro de você para resolver. O que Deus falou para Gideão? Deus fala, Gideão, vai lá e liberta o povo, poderoso guerreiro. Ele falou, sai dessa inatividade, sai desse nhenhenhé. Tem muita gente que gosta de orar, mas, gente, oração envolve ação, tá? Oração. Até o final da palavra, você começa orando e termina agindo. A oração não é para ficar só orando e ficar parado, ela requer uma ação, ela nos gera ação. Gideão estava orando, e Deus falou o que para Gideão? Né? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão achava, eu não sou ninguém. E Deus falou para ele, você é um poderoso guerreiro. Você é um poderoso guerreiro. Vá, né, com a força que você tem, libertar Israel das mãos de Midian. Ele fala, Gideão, assume a responsabilidade. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Mas para de transferir culpa. Quer consertar o casamento? Assume a responsabilidade. E o Senhor vai contigo nessa luta. Seja você mulher, seja um homem. E aos homens, como homem, eu te desafio um pouco mais, dizendo o seguinte, olha, você é o varão. Você é o varão. Talvez a sua mulher seja um problema enorme para ser resolvido. Mas você é o varão da casa. Vai à luta. Deus vai contigo. Deus vai contigo. Fará o possível e o impossível para que você conquiste a vitória se você mudar a sua atitude. Comece assumindo, eu sou o responsável. Tá? Quando nós estamos nessa posição de linguagem de perdedor, transferindo responsabilidade, nada acontece. Quando estamos nessa ausência total de protagonismo, o que é o protagonismo? Você é o artista principal da tua vida. Tá? Deus é o poder para mudar a tua história. Ele é a salvação, o Espírito Santo é a influência na tua vida. Mas o protagonista é você. Ninguém vai viver no seu lugar. Você precisa viver com Cristo no seu coração, com fé, com autoridade, assumindo a responsabilidade de estar sobre a tua vida. Vai à luta, eu estarei contigo. Né? Essa é a promessa. Essa é a promessa. Quando entendemos que o problema é meu e eu preciso resolver, preciso agir, aí começa a minha mudança. Aí começa a nossa mudança, a mudança na minha vida, na sua vida. É nessa hora podemos ter plena convicção de que Deus vai conosco e vai agir. Enquanto você ficar parado, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é de não sei quem. Ah, porque eu não tenho força, eu não sou capaz, eu já fiz de tudo, agora eu fico quieto, agora eu não faço nada. Desculpa te dizer isso. Nada vai acontecer. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Você precisa semear para colher. E você vai colher aquilo que você semeou. E a tua vida está assim hoje porque você semeou essa vida que você tem. Eu quero orar a Deus pela tua vida, para que você assuma essa responsabilidade. É o primeiro grande passo para uma grande mudança. Deus, toca no coração dos seus filhos e filhas, toca no coração de todo aquele que está ouvindo essa palavra aqui hoje, que possa ser profundamente tocado, se levantar de uma posição de vitimização, de fraqueza, de impossibilidade, de impotência, assumir a responsabilidade pela vida que tem, por aquilo que é, por aquilo que faz, por aquilo que já fez, e entrar no processo. Entrar verdadeiramente no processo, para que as coisas comecem a mudar. Eu oro por cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, pedindo o teu agir e pedindo que elas sejam tocadas profundamente para entrarem no processo. Assuma a responsabilidade. Um beijo a todos, fiquem com Deus, um forte abraço. Até a próxima, daqui a pouco vem a parte 2.